Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse nós vamos abranger um assunto muito interessante. Fique aí para você ver como que hoje as pessoas têm a tendência de atribuir a outros alguns erros e não assumir. Por que será? Então vamos abranger isso e como isso afeta a vida dos pais e dos filhos e até de outros achegados à nossa família. Pois bem, quando hoje vemos que o mundo está cheio de muitos jovens rebeldes, né, que não respeitam a ninguém, não obedecem nem aos professores. Então, os pais, quando questionados sobre isto, logo dizem, alguns deles, lógico, não sei para quem o meu filho ou minha filha puxou para ser assim. Alguns até vão um pouquinho mais além, dizendo, meu filho é assim, porque ele puxou para o avô dele, que tinha esse gene ruim, e vale a pena, ou será que isso é válido? Se analisarmos, não. Porque, vejam bem, essas desculpas, quando diz fulano puxou para cicrano, o antepassado dele, da família, simplesmente quer dizer o seguinte, que aquela pessoa herdou a genética da maldade, da rebeldia, ou como queira chamar outras expressões maldosas. Mas será que isto é verdade? Será que a genética tem a ver com a personalidade da pessoa? Será que os pais transmitem a personalidade deles para os seus descendentes? Talvez diga, bem, mas se os pais são diabéticos, logicamente os filhos, né, ou netos podem sim ter alguma chance de serem diabéticos também. Isso é verdade. Mas aí estamos falando de um assunto físico, praticamente. De um assunto que é um assunto patológico, um assunto que hoje praticamente é comprovado cientificamente. Mas não conheço nenhuma pesquisa, nenhum estudo que afirme que uma pessoa herda a personalidade da outra, ou de seus ancestrais ou antepassados. Não. De fato, não existe, pelo menos eu não conheço. E se souberem, por favor, queiram me informar. Pesquisa confiável, lógico. Por que estou afirmando isto? Porque não há realmente motivos pelos quais os pais possam dizer de uma maneira certeira que eles mesmos são os responsáveis pela formação de seus filhos, não é? Porque se eles assumissem, estariam se colocando no lugar de também pessoas que foram delinquentes do passado. E, no entanto, não há. Por exemplo, vamos aqui apenas simplificar. Tem hoje certas coisas que são usadas, que não precisamos mencionar aqui, que antigamente não existia. As pessoas tinham os vícios como da bebida e de fumar cigarros, normais. Bem, e como é que eles transmitiriam
uma genética de algo que eles nem mesmo usaram no passado, não é? Também, outra coisa que a gente pode notar é a diferença de cultura que existe entre os atuais e os do passado. A cultura que eu me refiro aqui é a cultura do respeito familiares, né? Ter apreço pelos valores familiares. Então são coisas que hoje não existem. E por que não existe? Será que os pais ensinaram isso à geração que estamos vivendo? Aí você mesmo pode dar a resposta. Por exemplo, outro ponto que a gente pode abranger aqui é a questão de como esses pais que dão respostas apenas para jogar o problema para seus antepassados, eles é que estão sendo os causadores de toda esta anarquia, ou dessa rebeldia, ou deste modo de vida que hoje a nossa geração enfrenta. Por que podemos afirmar isso? Porque notem como até mesmo aquele ditado que diz que os exemplos falam mais alto que as palavras, não é? Isso é verdade. Os exemplos são muito mais relevantes do que simples palavras. Por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que certa vez disse que foi lá numa festinha tal e chegou embriagado em casa. Bem, seu pai viu ele e tal, deixou ele quieto, que estava assim meio, né? Aí falou, então amanhã eu converso com ele. Aí no outro dia falou, filho, vem cá. O que é, pai? É o seguinte, ontem você chegou embriagado, você está se embriagando. Eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda, meu filho. Qual, pai? Meu filho, você já viu o seu pai embriagado alguma vez? Ele pensou, talvez tentando achar uma brechinha, talvez algo que pudesse justificar o seu proceder, que ele havia se embriagado. Ele pensou e falou, realmente não tem. Então esse jovem aprendeu o quê? Nunca mais ele bebeu, ou se bebeu, pelo menos, nunca mais ultrapassou o limite ao ponto de ficar embriagado e causar vergonha, porque seu pai havia sim sido um bom exemplo neste quesito. Então pense os pais, como quer que seus filhos sejam? Será que são capazes de sentar e conversar com eles? Aí algumas mães falam, olha, meu filho, eu mando ele no psicólogo ou na psicóloga, mas não acerta, está difícil. Claro que está difícil. Psicólogos não são educadores. Psicólogos não fazem papel de pai ou mãe. Psicólogos existem para, como diz, apenas um apoio psicológico. Não é para eliminar problemas de personalidade. Então, se você aprende alguma coisa, você aprende porque a gente mesmo, já de certa idade, aprende porque viu alguém fazer, não é? Ou falar. Senão, a gente não aprenderia aquilo. Então, imagina uma criança. Uma criança é como uma folha. Pegue uma folha de sulfite branco
lógico, e pegue uma caneta. Dê na mão de alguém que não sabe escrever. Ou de alguém que só sabe, de uma criança, por exemplo. Ela vai rabiscar, rabiscar, não vai fazer nada. Vai apenas encher de... Então a mente da criança também é assim. Se o pai e a mãe educam a criança, mesmo quando ela está aprendendo a falar, aprendendo a dar suas pequenas balbúcias, né? Ou pequenas palavras, algum som já pronunciável, é hora de ensinar, sim. Porque a gente imagina o seguinte: dizem que se uma criança ela for criada em uma localidade onde se fala mais que o idioma local, né, ou tenha 2 ou 3 idiomas, ela é capaz de aprender tudo ao mesmo tempo. Sabia? Né? É incrível. E não é novidade nenhuma perguntar por que será que uma criança criada nos Estados Unidos sabe falar o inglês? Né? Por que ela não fala o português ou outra língua? Porque os pais dela falam aquela língua mesmo. Então ela aprende, não é? Agora os pais têm aquela dúvida ou aquela desculpa. Não sei o que passa com meu filho. Ele é tão assim, tão rebelde, ou tão descabeçado. Então a personalidade eu já abrangi em outros vídeos. Se quiserem podem voltar aí na minha lista de vídeos. Tem alguns vídeos falando a respeito disso. Que tudo que nós somos, nós aprendemos desde nossa pequenez, desde nossa pequena idade, quando tínhamos meses de vida. Né? Então isso, através do tempo, nós vamos aprimorando, vamos nos formando, mesmo que seja errado, mas forma-se. Então pais e mães que não dão atenção aos filhos nesse quesito, vão depois sofrer com as consequências. Né? Infelizmente, o mundo está assim. Então, os pais que têm seus filhos, será que é difícil fazer isso? Sentar e conversar e explicar por que isto é assim e por que não é daquele modo? O que ele aprendeu na escola, talvez ele aprendeu algo errado. Explica em casa o que você aprendeu. Ou como ele está se comportando, mostrar-lhe por que ele não está comportando daquela maneira que eles esperavam dele. E é muito fácil controlar uma criança até os 8, 10, 12 anos, né, por aí. Depois, não sei. Eu conheço casos muito tristes. Então, os pais e mães não deem essas desculpas, essa rapada que puxou de alguém o seu gênio. Não. Os filhos é o reflexo dos seus pais. Então não cabe, né, dizer que agora eu vou mandar ele no psicólogo. E quando não existia psicólogo? Como é que acontecia? Por que existiam grandes homens do passado, grandes escritores, grandes cientistas, grandes estudiosos, e não existia psicólogos? Interessante, né? Claro que existiam homens, pessoas, homens e mulheres, né, que eram ruins, claro, lógico. Mas aí também a mesma regra que serve hoje é a que existia antigamente. Eles não aprenderam do nada. Né? Ninguém aprende do nada as coisas. Ele aprendeu porque viu ou ouviu, né, primeiramente. Então, pais e mães, se derem atenção aos seus filhos enquanto estão na idade
de aprender, não perca essa oportunidade. Aí depois falar, mas ele não quer estudar. Por que ele não quer estudar? Será que ele foi treinado a ser educado nesta questão? Será que ele entendeu a importância do estudo? Será que o pai ou a mãe ensinou para ele a importância do estudo? Então, se ensinou, muito bem. Não é lógico que aqui não estou generalizando que todos os bons pais vão ter todos os filhos bem formados de personalidade. Não. Porque depois eles podem ter más companhias, né, e assim por diante. Então a regra não é geral, né? Mas na maioria dos casos, podemos dizer com segurança que a formação ou a personalidade dos filhos depende sim de como os pais a trataram. Aqui fica este meu recado e espero que vocês que me acompanham se inscrevam, ou pelo menos ainda não são inscritos, inscrevam-se no meu canal, né? E continue assimilando mais informações para o bem-estar, tanto de você, da sua família e de pessoas que você quer bem, certo? Então, muito obrigado e espero para um próximo vídeo, ok? Então, até a próxima e até lá.